Show demais, meus amigos. Muito boa noite. Estou aqui hoje com meu parceiro Danilo Vilar. Muito obrigado, meu amigo, pelo seu tempo. Vamos para mais uma gravação aí do B2B. Hoje um oferecimento especial do nosso aplicativo Agende Rápido, né, que é um aplicativo de consultas onde você pode agendar sua consulta de forma muito mais fácil e prática. A gente costuma chamar, Danilo, como se fosse um Tinder da saúde. Você consegue dar um match com aquele profissional que você está precisando ali muito próximo de você, né? Você bota um raio de ação, quanto você quer pagar pela consulta, uma faixa de preços, e isso daí acontece muito rápido. O nosso parceiro aí, Agende Rápido, está com a gente também. Agradecer a Ação Brasil, nosso espaço onde a gente está gravando hoje aqui, essa estrutura maravilhosa, né? E queria pedir para o Danilo se apresentar, mas antes disso, pede para a galera se inscrever aí, por favor, um cara bonito, acho que talvez aumente a conversão, né, no número de cliques, pô, a gente tá precisando. Vamos lá, apesar dos exageros aqui do Léo, vamos lá me apresentar. Me chamo Danilo Vilar, atuo hoje com consultoria empresarial, pouco mais pelo menos aí de um pouco mais de 7 anos já atuo nesse segmento de consultoria empresarial, atendendo principalmente o segmento de indústrias, né, comércio e serviço. E atuo também com mentorias, né? Principalmente voltada para a área de produtividade, onde eu ajudo pessoas, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, a conseguirem resultados acima da média, ou resultados que talvez elas estejam almejando, mas estejam perdidas aí no caminho, precisando de um pouco de clareza, de foco, para serem mais assertivas, né? Então, basicamente, eu faço esse trabalho e também desenvolvo trabalhos no mundo digital, através de plataformas onde eu trabalho alguns cursos, inclusive depois eu vou falar um pouco sobre isso, alguns lançamentos de alguns produtos que eu trabalho, cursos, mentorias e outros produtos também que visando principalmente desenvolvimento profissional e ajudar pessoas a alcançarem resultados, como eu sempre falo, inclusive nas minhas redes sociais, alcançarem resultados com uma vida mais leve e equilibrada, tá? Mas basicamente é o que eu faço hoje, buscar realmente ajudar pessoas a performarem em qualquer aspecto da sua vida, né? Às vezes as pessoas falam que a minha vida pessoal, a profissional, não existe isso, né? As vidas estão conectadas. A única coisa que é certa hoje é que as vidas estão conectadas, né? Então, se você tem performance na sua vida pessoal, automaticamente você vai ter um impacto disso na vida profissional, e o contrário também é válido, né? Então, o meu trabalho é justamente isso, é ajudar as pessoas através de orientação direcionada, né? Que às vezes as pessoas perguntam, é coach, né? Hoje perguntam muito, é coach? Não, mentoria é um trabalho diferente. É bem diferente, às vezes a gente tem esse trabalho de ficar explicando pro pessoal, não menosprezando, tá? Pelo amor de Deus, pessoal, não menosprezando o trabalho dos coaches, que é muito importante, só que é um viés diferente, é um viés onde literalmente eu já te dou o caminho, né? Eu já te dou o caminho a seguir. Eu só digo que eu não sou o mestre dos magos, eu não dou o caminho em suma, eu tô ali te acompanhando para que realmente tu consiga performar. Porra, show demais, Danilo. E assim, é uma coisa que a gente já conversou de bastidores, mas o que tu achas da importância de fazer um processo de mentoria? Assim, por que a gente tem que ter como se fosse uma luz guiando pra gente o caminho? O que tu achas da importância disso? Uma excelente pergunta, né? Primeiro é importante as pessoas entenderem o que é mentoria, né? Eu sempre cito um exemplo, eu fiz um outro vídeo com um outro parceiro, e eu cito um exemplo, né? A mentoria ela é um trabalho de orientação. E detalhe, pessoal, qual é a diferença, por exemplo, do coach para a mentoria? A mentoria você tem que ter autoridade na área que você vai atuar. Por exemplo, se o Léo resolver atuar com mentoria da área de finanças, ele tem que ter autoridade, ou seja, conhecimento comprovado e principalmente know-how. Pessoas Sim. que ele já atendeu e gerou resultado. Então, no meu caso... Prova social, né? Exatamente, a prova social. Né? Então, no meu caso, eu atuo com produtividade. E aí a pergunta, qual a importância de uma mentoria? Primeiro que a mentoria ela é um processo que te poupa esforço, tempo e ela potencializa os teus resultados. Por quê? A mentoria é um processo onde, literalmente, o teu mentor ele vai te poupar esse esforço dizendo exatamente por onde tu tem que ir. Mas ele vai te dizer baseado em quê, Danilo? Baseado na realidade que ele vai compreender, na realidade que você vai apresentar para ele, que a gente chama de, às vezes, até as tuas próprias dores, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma mentoria comigo de produtividade, a primeira coisa é eu entender por que você não é produtivo. Entender um pouco do teu contexto, do teu estilo de vida, do que você faz profissionalmente, né, das tuas escolhas até profissionais e pessoais, e principalmente se você é uma pessoa que tem todo um direcionamento, se você já tem um direcionamento de vida, né, que a gente chama às vezes de planejamento, né, as metas. Então, a mentoria, por que é importante uma mentoria? Porque a mentoria, diferente, por exemplo, de você fazer um curso, a mentoria ela te poupa um caminho que você deveria ter percorrido
talvez errado, acertado, errado, acertado, errado, acertado. A mentoria não, ela já te poupa o caminho. Eu digo às vezes para os meus clientes que a mentoria é basicamente como se você estivesse numa estrada de pissarra e eu te tiro dessa estrada de pissarra e já te coloco na estrada que você tem que percorrer, que provavelmente vai ser uma estrada asfaltada. E já te coloco, inclusive, até dentro do veículo. Agora, se você vai ligar a chave, se você vai sair do veículo e ir andando, se você vai rastejando, se você vai acelerar, quem vai determinar o ritmo é você. Mas a direção eu vou te dar. Então, esse que é o papel. Por exemplo, quer um exemplo básico de mentoria, que é uma coisa até que às vezes é meio polêmica? Você vai na academia. Né? Eu acho que quem está assistindo aqui com certeza deve praticar atividade física, assim espero, né? Mas, por exemplo, tem a questão do personal. As pessoas, aí você chega na academia, está escrito na costa do personal coach. Aí você fala, não, ele é coach, Danilo, ele não é mentor. Qual é a diferença? A terminologia da palavra coach significa técnico, não deixa de ser verdade, mas o que o personal, por exemplo, ele é um mentor. Por quê? Você tem ali uma demanda para ele, você vai colocar a sua realidade para ele, sim, e ele vai te dizer exatamente o que é que tu tem que fazer. Ele vai te passar algo personalizado. Ele, sim, vai te dizer o caminho, ele não vai dizer assim, o que é que tu acha que tu pode fazer? Ele vai dizer, faz isso. Tu quer esse resultado? Faz isso. Ele é um especialista. Ele é um especialista, ele tem autoridade naquilo. Então, basicamente, a vantagem da mentoria é algo que está relacionado principalmente a esforço, tempo e assertividade. Né? Por quê? Hoje, o que é que as pessoas... por exemplo, vou estudar finanças. Né? Hoje virou muito clichê, né? Sim. Finanças, educação financeira. Sim. E o que acontece? As pessoas falam assim, não, vou pro YouTube. Vou assistir o vídeo do Léo, vou assistir o vídeo do fulano de tal. E a pessoa começa por conta própria a querer estudar sem um determinado método, sem um direcionamento. Ela pega conhecimentos despedaçados, monta um Frankenstein ali e acha que aquilo vai ser o suficiente para ela, por exemplo, ter resultados na área financeira. Performar bem. O que é que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Vai se frustrar. Vai se frustrar. Vai mais errado que acertar. Sim. E aí é a diferença do persistente para o insistente. Então, basicamente a mentoria ela já vai te dar todo um conjunto, né, de informações estratégicas através de um método que tu vai seguir para ter um resultado. Seja um resultado na área de finanças, na área da saúde, na área de produtividade. Então, basicamente, o papel da mentoria é esse. Poupar teu tempo, teu esforço, te dar um método e te dar um passo a passo já direcionado. Agora, claro, como em qualquer trabalho, se você vai seguir, se você vai fazer, sim, se você vai cumprir e se realmente você está comprometido, aí são coisas que dependem de você, que é a tal da disciplina que o pessoal fala, né? A consistência e o foco. Sim. Né? E, cara, eu acredito muito também nessa parte da geração do resultado, né? Porque muitas das vezes, o que eu percebo que acontece bastante? As pessoas estudam, elas focam numa coisa, vamos supor, eu estudei sobre investimento durante 2 meses aqui, durante 3 meses, e eu já me acho especialista naquilo, então eu posso ir ensinar para outras pessoas. Assim, nada de errado em ensinar com o objetivo realmente de ajudar, né? Ó, eu tô aprendendo isso daqui e tudo mais, o que tu acha? Impulsionar quem está ao seu redor para aquela mesma vertente, né? Que, se for algo positivo, como desenvolver alta performance, melhorar no seu trabalho, ou mesmo gerir melhor o seu dinheiro, né? O que não pode acontecer é a pessoa já querer cobrar por isso, né? Tipo, transformar aquilo num produto, porque você ainda não tem o que a gente chama de legitimidade para fazer aquilo, né? Se você ainda não tem um resultado próprio, como é que você quer ensinar isso para as outras pessoas? Esse que é o grande problema, por exemplo, da galera que se vende como trader, ou então que tem, porque eu sou muito bom no Ike Option, por exemplo. Cara, isso daí não é mercado financeiro de verdade, né? É pura especulação, é como se fosse uma gamificação do mercado financeiro. Então, o que eu acho interessante no processo de mentoria é que você vai com alguém que já te entrega a validação do processo. Porque a pessoa já passou por aquilo, ela já sofreu as dores, ela já entendeu os processos e ela vai te dar aquele caminho ali, como tu disseste, mastigado entre aspas. Ela vai te dar orientação. Se você quiser realmente seguir aquilo, aí é com você. É igual num processo de assessoria financeira. A gente dá o direcionamento, mostra as opcionalidades que a pessoa tem. Só que, lógico, a decisão final sempre é de quem tá ali no comando, né? Como você falou, né? Bater a chave do carro. Então, essa parte está sempre com você. Como a gente já falou sobre essa questão do mercado financeiro e tudo da mentoria também, a gente já vai adentrar um pouco no nosso foco hoje, na nossa conversa, que inclusive o tema desse podcast hoje aqui é sobre como a alta performance pode te fazer a gerar mais resultados, gerar mais renda, né? E com isso, lógico, ter uma vida mais próspera, que é o que todo mundo está querendo. Como é que tu achas, Danilo,
que o cara buscando ter uma alta performance, ele pode fazer... Essa alta performance pode fazer com que ele tenha mais dinheiro. Lógico, é um processo, né? Com o passar do tempo. Cara, uma pergunta muito importante. Inclusive, essa pergunta aí é uma pergunta que eu não escuto só de ti, eu escuto de outras pessoas, né? As pessoas estão acostumadas sempre a buscarem a ter a resposta, né, mastigada, né? Então, o que eu vou falar aqui hoje, na verdade, não é uma receita de bolo. Eu vou trazer aqui a minha percepção baseada na minha vivência profissional. Como é que eu posso conectar, né, a produtividade com alta performance, com a performance financeira, né? Primeiro passo, né, eu acho que quem sou eu para falar aqui da área financeira com tanta autoridade quanto o meu colega aqui, mas o primeiro passo que eu acredito, é você realmente definir metas. Isso eu vou sempre bater. Quando eu falo de produtividade, performar é você medir. Como é que eu vou saber se eu melhorei, se eu piorei, se eu não consigo medir aquilo que eu estou fazendo? Por exemplo, recentemente agora eu estabeleci para mim uma meta de redução de peso, ganho de massa muscular, tudinho. Como é que eu estipulo uma meta? Eu tenho que ter uma referência, então eu tenho que me basear numa realidade atual. Então, o que acontece em relação à questão da performance com as finanças, né? Com a questão de ganho, de crescimento, de renda? As pessoas, elas não têm parâmetros. O primeiro passo é que elas não têm clareza. Né? Eu estava falando, inclusive, hoje com um motorista de aplicativo, né, como é que ele trabalhava, porque às vezes eu gosto de conversar quando eu pego esses carros de aplicativo para entender como é que funciona às vezes a cabeça dessas pessoas, é importante, né? É até mania de mentor, de querer trocar ideia e orientar. E aí o que acontece? Eu perguntei pro cara quanto ele faturava, quanto ele conseguiria faturar. Ele falou, não sei, porque eu não estou medindo. Eu ligo a chave, boto o combustível, eu sei que tem uma hora que acaba, eu tenho que abastecer e eu tenho que pagar o aluguel do carro. Né? Mas eu não tenho, eu falei, cara, tu não tem uma meta financeira, tu não tem um detalhamento do que tu quer performar com esse negócio, porque é um negócio também. Né? E ele falou, não, cara, eu não tenho. E eu falei para ele, e se eu te falasse que... Ele falou, mas o aplicativo paga mal, não sei o que. Eu falei, e se eu te falasse que eu conheço uma pessoa que, por exemplo, fatura mais de 5K, mais de 6K, com esse mesmo modelo de negócio? Ele falou, impossível. E aí eu mostrei para ele, né? Conversei, mostrei um exemplo de pessoas que eu conheci, que o cara... Ele sabia de manhã, por exemplo. Quando ele saía, eu vou até trazer esse exemplo porque é mais prático, é do dia a dia, né? Então, o que é que essa pessoa que fatura mais de 5K me mostrou? Ela mostrou meta. Ela acorda de manhã, ela já sabe os horários que ela vai trabalhar, os horários de pico, que os valores da corrida são mais altos, as regiões. Ela já sai com um valor determinado da corrida anterior para encher o tanque, para ela não ter que parar, para ficar abastecendo, porque isso é perda de tempo na produtividade. Eu digo sempre para as pessoas, o teu bem mais caro é o tempo. Não dá para comprar. Eu ainda digo que dá para comprar. Quando tu terceiriza algumas coisas, dá para comprar. Eu digo que o tempo ele é tão precioso que as pessoas compram. Quando você trabalha numa empresa, por exemplo, de carteira assinada, eles compraram as suas horas. Eles compraram as suas horas. Então, essa pessoa, ela tinha uma meta. Ela saiu ela dizia, Danilo, eu faturo tanto porque eu tenho uma meta. Eu trabalho tantas horas por dia, mas a minha meta é faturar tantos reais limpo depois do valor que eu tenho dos gastos necessários do dia. Ele tem meta diária, semanal, mensal. Né? Então, o que acontece? Por que essa pessoa performa financeiramente mais? Porque ele é mais produtivo, porque ele tem um negócio chamado meta. Mas, acima de tudo, não é a questão da meta. Antes da meta, ele tem clareza e foco de onde ele quer. Ele enxerga o alvo, né? Ele enxerga o alvo. O que acontece com as pessoas? Algumas pessoas vão ficar chateadas que vão ouvir, porque eu não vim para cá para falar coisas bonitas. Eu vim para falar o que você precisa ouvir. Final do ano, a gente pula nossas ondinhas, feliz ano novo para cá, fogo, champanhe... E aí o ano vira e as pessoas te perguntam, e aí, como é que vai ser esse ano? Fala, cara, eu não sei, tá tudo aqui, tá tudo certo, Danilo, tá tudo aqui, tá tudo na cabeça. Só que quando tá na tua cabeça não é meta, são sonhos e desejos. Isso daí fica, quando tu acorda no travesseiro, fica lá, fica no travesseiro. E algumas pessoas saem um pouquinho mais além e falam, não, Danilo, eu tenho tudo escrito. Aí, escrito como? Aí a pessoa coloca, comprar um carro, comprar uma casa. Tu não sabe onde é a casa, quantos cômodos tem, tu não sabe se tu tem condição para comprar. Se para comprar essa casa tu vai comprar em 2 anos e 3 anos, tu vai ter que dispor de uma reserva mensalmente para conseguir, né, comprar essa casa. Então, começa daí a relação da produtividade com a performance financeira. E aí, indo mais a fundo, que não é o meu caso, né, eu digo assim, que as pessoas elas não criam uma relação de intimidade com o dinheiro. Eu acho que isso que é o grande problema, porque... É um tabu, né? É um tabu, né? Eu digo assim,
Às vezes, quando eu trabalho em mentoria, meus clientes já, graças a Deus, já me conhecem, mas eu vou explicar aqui, porque pode haver um mal entendimento. Eu digo que eu não gosto de trabalhar com gente pobre, né? E a pessoa fala, ai meu Deus, tu quer... Não, pobre eu falo aqui, mentalmente. Por quê? Porque a pessoa, ela meio que foi condicionada por 3 fatores: ambiente, as pessoas que ela anda e as circunstâncias que ela vive. Ela foi condicionada a entender que dinheiro não é algo para ficar na mão dela. Então, quando ela consegue prosperar financeiramente, rapidamente aquele dinheiro some. Por quê? Além de ela não ter intimidade, ela não tem meta. Sim. Além de ela não ter intimidade, ela não tem meta. Então, tu soma as 2 coisas que ela não tem, é o prato cheio para que aquele dinheiro... Cara, eu ainda incluo mais um ponto aí, voltando um pouco à fala do motorista de aplicativo, é que, apesar do cara ser autônomo, existem perfis empreendedores e perfis CLT. Né? Isso daí é muito importante da gente observar, porque, por exemplo, o cara que tem meta, o cara que tem clareza, ele está enxergando a vida dele, a função dele como um negócio, como uma empresa. Ele sabe quanto que ele precisa para ele sair de casa, quanto ele precisa para as metas pessoais dele, fora o trabalho, que ele com certeza deve ter algumas metas estipuladas pessoal, se ele tem profissional, ele tem pessoal também. Né? Então, quando a gente tem essa visão de dono, de empresário, isso vira muito a chave, porque a gente traz isso de meta para a nossa vida e a gente consegue enxergar com clareza as coisas. Hoje mesmo, de manhã, vindo para cá, estava vindo um podcast com o Thiago Nigro, que ele falava sobre isso de metas, que ele era muito bom em executar as metas profissionais, mas as pessoais ele não, às vezes, deixava a desejar. Isso é um ponto também, Danilo, que às vezes a gente estipula muitas metas, né? A gente quer abraçar o mundo num ano só. Então, num ano eu quero emagrecer, eu quero ficar rico, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de casa. Só que assim, além dessa questão das metas serem claras e bem definidas, a gente precisa ter o foco. A questão do foco é muito importante, né? Porque se a gente não focar numa coisa, vai ficar tudo muito aberto, a gente vai ficar meia boca em cada um desses processos, né? Então eu acho que justamente nessa parte para você ter uma alta performance, mesmo que seja focado a geração de renda, por exemplo, na minha visão, a primeira coisa que você deve buscar é ficar muito bom na atividade que você já exerce. Vamos supor, no meu caso, assessoria de investimentos. Como que eu posso gerar mais renda na minha atividade? Gerando mais autoridade, gerando mais conteúdo, que eu vou ficar conhecido por mais pessoas, buscar cada vez mais conhecimento técnico, porque isso vai me alavancando aos poucos para os próximos níveis. E um erro que eu vejo as pessoas cometerem com muita frequência é isso que tu falaste, um exemplo, comprar um carro. É uma coisa muito aberta. Vaga, muito vaga. Como é que eu vou tangibilizar aquilo? Eu vejo como muito longe, então, Aí o cara já vai desanimando no meio do caminho. Então, o que eu falo muitas vezes no meu trabalho de assessoria? Que você deve quebrar os seus sonhos em pequenas frações no mês a mês, porque assim vai ficar muito mais fácil de atingir. Porque se eu pensar que eu vou ter que separar R$1.000 do meu salário, por exemplo, para guardar, para investir, isso é uma dor, porque eu estou deixando de consumir esse dinheiro agora para consumir lá na frente. Mas quando eu viro a chave e penso que esses R$1.000 que eu estou poupando não é dinheiro, mas é um pedaço do meu carro, é um pedaço da minha casa, o jogo já muda, porque eu estou tangibilizando, eu estou transformando aquele dinheiro num objetivo mesmo que eu estou buscando alcançar. E outro ponto que eu vejo, Danilo, que a gente precisa criar hacks para nos ajudar a alcançar esses objetivos. Sim. Porque muitas das vezes a gente sabe o que quer fazer, sabe onde quer chegar, mas a gente mesmo se atrapalha ou se auto-sabota, né? Muitos clientes eu vejo que eles até têm o hábito de investir, mas poderiam investir muito mais se eles simplesmente tirassem da vista aquele dinheiro. Tipo, eu recebo o meu salário, um exemplo, no Itaú. Eu poderia mandar boa parte daquele dinheiro diretamente para a corretora. Não ficaria ali na minha vista, eu já estaria investindo. Mas a pessoa vê ali o dinheiro e, como eu falo, rapidinho acha um dono. Né? Acha dono aquele dinheiro e aí quando você vê já não tem. E aí fica aquele ciclo ali. Você trabalha, paga a conta e todo mês vai se renovando essa corrida dos ratos. Né? É isso mesmo. Por exemplo, tu falou um negócio interessante aí em relação de tu quebrar tuas metas. Né? Por exemplo, hoje... Porque as pessoas... tem até um livro, inclusive, que é um dos maiores mentores, inclusive o meu mentor de produtividade, que é o Christian Barbosa, um dos maiores do Brasil e do mundo. Muito bom. É o melhor livro que eu li na minha vida, né? Eu sou suspeito para falar. O nome do livro é Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer. Né? Então, ele fala justamente sobre isso.
Por exemplo, eu dei mentoria para um cliente, às vezes as pessoas até se assustam, porque eu atendo qualquer tipo de cliente. Cliente que quer perder peso, cliente que quer faturar mais, cliente que quer aumentar o faturamento da empresa, cliente que quer até restabelecer um relacionamento. Claro que eu não atuo em alguns pontos, obviamente, que aí são mais obscuros para mim, né? São mais pessoais. Mas, por exemplo, eu tinha um cliente que ele tinha mais de 120 quilos, né? E aí a meta dele era perder 24 quilos em um ano. E olha só, perder 24 quilos em um ano, né? E aí eu falei para ele assim, olha para tua meta, perder 24 quilos, tu acha que tu vai conseguir? Ele falou, cara, é muito peso, 24 quilos, eu sou sedentário, assim, assado. E aí o que a gente faz, né? Existem ferramentas aqui, eu não vou entrar em detalhe, mas existem ferramentas, por exemplo, que eu consigo justamente particionar essa meta em micrometas, coisas tão pequenas que até o teu cérebro, que pela neurociência, né, o cérebro é programado para fazer aquilo que dá menos esforço, ele é programado para te poupar esforço. Uhum. Então ele vai te poupar esforço e ele gosta de coisas que te dê prazer. Então o cérebro de uma pessoa como essa dificilmente vai jogar a favor nesse caso. Sim. E aí tu tem que criar mecanismos, como tu fala, os hacks, né? E aí eu vou puxar um pouco disso. Por exemplo, eu falei para ele, tu tem que perder 24 quilos. E aí eu peguei e particionei tanto essa meta que eu falei, por exemplo, eu falei assim, e se tu descobrisse que para te perder 24 quilos em um ano, tu tem que perder 50 gramas por dia, que é o equivalente a, por exemplo, uma bolacha, um biscoito. Deixar de comer um biscoito. E falar, nossa, agora ficou fácil. E a pessoa conseguiu. Né? E perdendo a meta virou mensal, semanal, tudinho. Então, o que é que ajuda também, né? É o que a gente chama de hacks, né? O que é que ajuda a pessoa a ter mecanismos que favoreçam o processo de atingimento de meta. Então, quando a gente fala de meta financeira, não é diferente. Uhum. A gente também tem que criar esse mecanismo. Então, por exemplo, a pessoa fala, eu quero fazer uma viagem, tenho que juntar 10 mil reais. Se tu focar em juntar os 10 mil reais, provavelmente o teu cérebro vai dizer, tu não vai conseguir, isso é difícil, é impossível, tá muito longe. Agora, se tu particionar essa meta, chegar ao ponto de tu ter que juntar 5 reais por dia, se torna na tua mente, até o teu cérebro fala, cara, bora que até eu vou te ajudar, eu não vou botar obstáculo, entendeu? E a questão, às vezes, de trocar, que a gente não saia para jantar um final de semana, um exemplo, para guardar o dinheiro. Se fizer isso toda semana, ou pelo menos uma vez, 2 vezes por mês, já... Outro ponto também que é um hack, que não foi eu que criei, mas eu sempre compartilho isso, que eu acho interessante, é que quando tu quer bater alguma meta, a primeira dica, uma dica muito simples que eu dou é, torne o certo fácil e o errado difícil. Como assim, Danilo? Por exemplo, no meu caso, eu estou fazendo dieta. Né? Eu era um cara muito sedentário, acima do peso, enfim. O que é que eu fiz? Hoje eu só tenho na minha casa comida saudável. Então, por que eu só tenho comida saudável? Porque se bater a vontade de comer uma besteira, eu vou olhar na minha despensa, eu só tenho comida saudável, não tenho pra onde correr. Uhum. Aí até eu pensar em mandar para um aplicativo a chamar, vai me dar preguiça, pode me dar preguiça, vou dizer, não, deixa eu comer o que tem aqui, a fome é grande. Sim. Então, isso é uma forma de eu bloquear o meu desejo de procrastinar ou de não querer cumprir aquilo que eu tenho que fazer. Então, aprenda de uma vez a tornar o certo fácil. Tu falou do dinheiro, né? Uhum. A pessoa, eu li um livro muito interessante, né, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, creio. Cara, aquele livro ali foi fantástico, né, que ele fala justamente isso. Tu tens que aprender a poupar. Ele fala lá no exemplo que tu tem que poupar 1/10, né? E detalhe, um livro que conta uma história de mais de 1000 anos, milenar, né? Aí ele fala que tu tem que poupar 1/10 do que tu ganha. Aí a pessoa pergunta para ele assim, mas fulano, como é que eu vou conseguir se eu já ganho pouco? Aí ele falou, é aí que tá. Tu tem que aprender a viver com 9/10. Tu tem que esquecer esse dinheiro. Por quê? Se a qualquer momento que eu surgir qualquer necessidade, tu, mas eu tenho guardado, vou pegar. O que é que vai acontecer? Esse dinheiro vai sumir da tua mão rapidamente. Sim. E tu nunca vai conseguir atingir aquela tua meta de guardar 1/10 durante 12 meses. Então, basicamente, a conexão de produtividade com performance financeira é total. E, basicamente, também está relacionado à tua capacidade de realizar metas. Uhum. Até porque, quando a gente fala de dinheiro, finanças, tudo perpassa por uma meta. Se um dia tu comprou alguma coisa na tua vida, pode ter sido porque tu tinha o dinheiro todo disponível naquele momento, ou pode ter sido porque tu planejou em algum momento da tua vida, aí, num momento muito produtivo, tu planejou e conseguiu comprar. Né? Então, eu lembro quando eu viajei para fora do país, né, que foi uma viagem para mim muito bacana que eu consegui, na época falaram assim, Danilo, tu é rico. E aí eu fui explicar para as pessoas como é que eu fiz para fazer essa viagem. Detalhe, eu não paguei parcelado. Mas também eu não fiz essa viagem, comprei numa semana e viajei na outra. Então, às vezes as pessoas não entendem os bastidores, é um planejamento. E eu, graças a Deus, voltei sem a preocupação de cartão, estourar, enfim. Então, eu sou melhor que alguém por estar falando isso? Não. O que eu quero dizer é o seguinte, que existe um método.
Existe uma forma, um passo a passo para te conduzir, para te conseguir performar na tua vida financeira, física, enfim, qualquer aspecto. Aqui no caso falando principalmente da vida financeira. Então basicamente é isso, é você ter o entendimento de onde tu quer chegar, mas é entendimento mesmo, não é achar. Né? Aquela história, eu quero comprar um carro, mas qual carro? Tu sabe o modelo, a cor, é 4 portas, é 2 portas, é automático? Tu vai comprar quando? Tu vai parcelar, tu vai comprar de um amigo, tu vai comprar na concessionária. Isso é meta. As pessoas acham que meta é colocar um negócio no papel. E aí também eu trago um outro exemplo para ilustrar isso, Léo, que eu falo sempre para os meus clientes. Eu aprendi o seguinte, que tudo que é importante está escrito, ou tem documento. Verdade. Se tu for comprar um pão francês numa padaria, a pessoa fala, Léo, tu quer uma nota fiscal? Tu vai dizer, pô, nota fiscal, um pãozinho, não quero. Agora, se tu for comprar um celular, por exemplo, no Magazine Luiza da vida, um iPhone, como eu estava falando aqui, a pessoa não pode levar o iPhone e vai dizer, ei, cadê a nota? Tu vai querer, por quê? Porque no teu cérebro, aquilo é importante. A visão do valor, né? O valor, aquilo é importante. Tudo que é importante tem documento ou está escrito em algum lugar. Então, se você hoje não tem nada escrito sobre a tua vida, se tu não sabe nem o que tu vai fazer, tu está na vida Zeca Pagodinho aí, seguindo do jeito que dá, deixando a vida te levar, tu pode ter certeza que tu não vai alcançar nenhuma meta. Eu estou te adiantando isso. Tu não vai alcançar nenhuma meta. E só escrever também não adianta. Só escrever não adianta. Tu tem que saber escrever e tu tem que acompanhar esse processo. É um processo de acompanhamento. Eu bato muito na tecla também, Danilo. A gente conversou sobre essa questão de adequar o nosso padrão de vida para tentar viver abaixo do que a gente ganha, né? Eu acho isso muito interessante, com certeza. A gente estava até conversando um pouco antes, aí eu e o Vitor, com relação a isso. Só que é muito difícil da gente criar padrões para todo mundo. Como é que eu vou chegar, por exemplo, com a regra do 50, 30, 20, que eu tenho que obrigatoriamente viver com 50% do que eu ganho para os meus gastos essenciais, 30% do que eu ganho para os meus gastos variáveis e 20% eu tenho que poupar. Beleza, legal. Se eu sou um cara que não tenho filho, não tenho obrigação com nada, vou chegar lá para o pai de família ali no Jurunas, vou bater lá na porta dele e falar, meu amigo, olha, para você começar a ter uma vida próspera financeiramente, você tem que guardar R$200 por mês do seu salário. Fala, égua, tu é doido? Como é que eu vou fazer isso, rapaz? Então, tudo é a questão de, além de se reeducar para ter hábitos mais fáceis, mais alcançáveis, vamos dizer assim, como tu falou, tornar o certo fácil e o errado difícil, exatamente, fazendo isso, mas também tentar ajudar as pessoas a realmente gerar mais renda, né? Ter iniciativas empreendedoras, buscar aquilo que você é bom, tentar se aperfeiçoar nisso e de alguma forma se tornar mais atrativo para o mercado, se vender para outras pessoas de qualquer forma, de outra forma. Então, o que eu acho muito interessante a gente bater também é que as pessoas precisam buscar formas de gerar mais renda, mais receita. Isso não quer dizer que você gerando mais renda, o seu padrão de vida obrigatoriamente tem que acompanhar. Não. Perfeito. Não é o certo. A partir do momento, é o que a gente fala, né, do pai rico e pai pobre. A partir do momento que você tiver um fluxo financeiro muito grande, você vai começar a comprar ativos, participação em empresas, fazer investimentos, e isso aos poucos vai te dando solidez para que na outra ponta você vá melhorando de carro, você vá trocar de casa, qualquer coisa assim nesse sentido, entendeu? Então eu acho que é muito importante a gente buscar seguir essa vertente. Vitão, pode desligar o telefone lá, por favor? Tá tocando aí, a gente teve uma pequena intempérie, mas nada pode parar o B2B. Acho que é a cabeça. O Vitão aí tá preparado justamente para isso. Então, meu amigo, é bem por aí mesmo. E eu queria saber de ti também, como que tu achas que o digital ele pode ajudar as pessoas nesse processo de, além de aparecer mais, poder gerar mais renda? Pois é, né? O famoso digital, né? É engraçado que eu até dei uma entrevista para um canal do YouTube de um outro parceiro que eu falei sobre justamente isso, né? Negócios digitais. E as pessoas acham que hoje, né, tem alguns paradigmas que precisam ser quebrados. O primeiro, para fazer um negócio digital eu tenho que aparecer. Para fazer um negócio digital eu tenho que usar a minha rede social pessoal. Para fazer um negócio digital eu tenho que ser especialista em alguma coisa, em tráfego, em conteúdos estratégicos e não sei o quê. O primeiro ponto, eu acho que importante quando a gente fala de negócios digitais, eu acho que antes de entrar nos negócios digitais, é puxar um pouco do que tu acabou de falar, que é muito importante. As pessoas, eu falando pelo lado leigo, que não sou da área de finanças, eu acredito no seguinte, eu acredito numa máxima. Tu tens ali uma balança, tu tem receita e despesa no teu mês, né? Algumas fixas, variáveis, enfim. Eu acredito o seguinte,
Tem uma hora que para te balancear a conta, tu tem que enxugar as despesas. Só que tem uma hora que a partir dali, tu pode estar atingindo um estado que não é mais saudável, em todos os sentidos. Né? Então, chega uma hora ali que o jogo tem que mudar. Tu já fez tudo que tu tinha que fazer, como Sim. diz o Thiago Nigro, tu não precisa cortar o cafezinho. Né? E chega uma hora que tu tem que pensar o seguinte, o que é que eu posso fazer de renda? Ou no negócio que eu já faço aumentar, ou gerar novas rendas, né? E aí, por exemplo, nessa perspectiva, o primeiro ponto, antes de falar do digital, é até uma ferramenta que eu crio num programa de mentoria que eu tenho, que é um outro projeto de desenvolvimento profissional, que eu chamo de habilidades titãs, né? Então, para quem está vendo aí, Danilo, mas o que é habilidades titãs, né? Eu fiz uma conexão justamente que eu gosto muito de história, né? Então, tem muitas coisas relacionadas a isso. O que são os titãs, né? Para quem não conhece um pouco da história, os titãs foram seres que foram da mitologia grega, que basicamente esses seres eles tinham habilidades únicas. Cada um tinha uma habilidade única. Um dominava o elemento da natureza, outro tinha uma força descomunal e por aí vai. E aí eu traduzi isso metaforicamente para um entendimento que eu trabalho com meus clientes. A habilidade titã é aquela habilidade que talvez tu tenha, eu tenha, outras pessoas possuem, mas o Léo, ele está acima da curva. É aquela coisa que se falou nisso, é o Léo. Falou em vender, quem é o melhor em vender? Danilo. Quem é o melhor em fazer? Danilo, entendeu? Então, o primeiro ponto, eu digo para quem quer começar a pensar na perspectiva de criar renda, independente do digital ou do mundo físico, é você descobrir quais são suas habilidades titãs. Aí você pode perguntar, Danilo, como é que eu descubro minhas habilidades titãs? Primeiro, é algo que você faz com maestria, que você não tem muito trabalho para fazer, você faz meio que naturalmente isso, as pessoas têm muito trabalho para conseguir fazer como você faz. Segundo, é algo que te destaca positivamente, tá? As habilidades titãs que não te destacam, pelo amor de Deus. As habilidades positivas, tá? De preferência. Né? Então, habilidades que te destacam, principalmente do ponto de vista profissional, e são aquelas habilidades que são essenciais. Eu lembro que na empresa que eu trabalhava, quando eu era do mercado tradicional, né, mercado CLT, foi uma coisa que até hoje eu sou apaixonado. Né? Eu acho que todo mundo faz isso, mas muitas pessoas dizem que não, mas todo mundo faz isso e algumas pessoas com maestria, que é vender. Né? Inclusive as pessoas, Danilo, mas eu não sou vendedor, eu sou administrativo, mas tu não vende tuas horas por uma carteira, por uma remuneração, então tu é vendedor. Se tu vender bem, tu vai ser promovido. Se tu vender mal, ninguém vai querer pagar, tu vai ser demitido. Né? Então, era uma habilidade que eu tinha na empresa que eu trabalhava. Eu buscava ter excelência. Tanto que chegou o ponto que eu nem trabalhava mais na área de comercial, mas falava, vendas, leva o Danilo. Não, porque se não levar o Danilo, a dificuldade para fechar vai ser maior. Então, isso é uma habilidade titã. Então, tu tens que entender quais são essas habilidades titãs que você tem. Você não tem só uma. E se você achar que não tem, você pode construir uma do absoluto zero, não é difícil. É você, como tu falou lá no início. Se eu quero ser um cara, eu quero ter maestria em finanças, eu vou estudar, eu vou fazer mentorias, eu vou atender muitos clientes, eu vou gerar muitos cases de sucesso e isso vai começar a me destacar, me destacar, me destacar, me destacar, até que a própria sociedade vai dizer que tu és um titã nisso, entendeu? A própria sociedade vai dizer que tu é um titã nisso. Então, por exemplo, produtividade, né? Eu já atuava um pouco com produtividade nas empresas que eu atendia, mas eu quis trazer isso para a produtividade pessoal, né? O ser humano, trabalhar a produtividade no ser humano, não só no ambiente da empresa, mas o ser humano fora da empresa, inclusive. O que é que eu fiz? Eu investi pesado financeiramente, estudei, eu fiz mentoria também, porque mentor também faz mentoria. Eu fiz mentoria, faço até hoje, e aí eu busquei criar, né, dentro de tudo que eu aprendi, criar o meu próprio método de trabalho. E nesse método de trabalho que eu criei, eu tive, como o Léo bem colocou no início, eu gerei caso de sucesso, ou seja, eu validei aquilo. Né? Então, depois que tu valida, fica muito mais fácil de a pessoa ter credibilidade, eu como profissional, e o potencial cliente enxergar que aquilo tem resultado, gera resultado. Né? Então, descobre, cara, quais são as tuas habilidades titãs. Descobre quais são o que você faz com facilidade, que a maioria tem dificuldade para fazer, aquilo que te destaca, se falarem nisso, jogar bola, né? Por exemplo, Neymar. Talvez no bairro que ele morava, quando falava assim, quem é o melhor atacante? Neymar. Então, e talvez ele nem nasceu. Às vezes as pessoas falam, não, ele nasceu com dor, talvez ele nem nasceu, ele construiu isso, jogando muita bola, escolinha e por aí vai. Né? Então, procura primeiro ponto, descobrir quais são as suas habilidades titãs. Segundo ponto, né? Isso já entrando agora para o digital, inclusive. Isso aí eu aprendi, inclusive, com o Ícaro de Carvalho. Cara, praticamente, não foi mentoria, mas em uma aula que eu tive com ele, eu peguei esse conteúdo, apliquei e gerei uma forma de renda na minha vida, literalmente.
O que ele fala basicamente? Procura descobrir algo que você é bom, e aí pode ter envolver, obviamente, as tuas habilidades titãs. Procura descobrir algo que você é bom e que as pessoas precisem, algo que você é bom e que as pessoas precisem, de preferência que precisem muito, e procura descobrir algo que você é bom, que as pessoas precisem e que elas pagariam por isso, e de preferência bem. Então, por exemplo, o que me fez entrar na área de produtividade? Ajudar pessoas, obviamente, mas eu entendi que, por consequência, eu ia ter uma prosperidade financeira nesse processo, porque é o que eu escolhi fazer profissionalmente, entre outras coisas. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu tenho que ser muito bom nisso. Então, aí entra aquela história que tu falou, né? A pessoa, às vezes, assiste uma palestra no YouTube e ela fala, sou trader, né? E aí ela começa a monetizar aquele conhecimento que ela não tem. Não tem um método, não tem validação. E aí, o que acontece? Ela gera um case de fracasso. Né? E aí, em vez de ela prosperar, ela acaba com a carreira que ela nem começou. Né? Então, às vezes as pessoas vendem o status também, né? Às vezes nem deu certo, mas a pessoa vende que ou até paga. Isso, paga, aluga. Eu te pago, fala que deu tudo certo, fala que foi maravilhoso, né? Então, exatamente. E aí a pior coisa que tem, porque eu aprendi uma coisa, até na época de escola, e todo mundo, você que estuda, talvez estudou aí na escola, eu aprendi uma coisa, me ensinaram um negócio. Até meus amigos da escola falaram. Eu posso não estar entendendo nada que o professor está falando, mas eu entendo quando ele não sabe o que ele está falando. Eu posso não entender nada de matemática, mas se ele cometer um erro lá, eu vou, opa, esse professor não sabe. Se ele fraquejar, gaguejar algo do tipo, exatamente. Isso aí é muito perceptível. Eu acho que também perpassa muito pela questão da oratória, né? Não, na verdade, esquece a oratória, mas a habilidade de vendas. Habilidade de vendas. Então, é uma outra coisa que eu digo para você, habilidade de venda. Aí você pode dizer, Danilo, então tu está dizendo que para que eu consiga criar formas de ganhar mais dinheiro, eu preciso vender? Sim, vai precisar vender alguma coisa. Não estou dizendo que é um produto. Tu vai ter que vender uma ideia, tu vai ter que vender um serviço, tu vai ter que vender um produto, ou eu gosto de chamar de uma forma mais abrangente, tu vai ter que vender uma solução. O que é uma solução? É algo que vai resolver o problema de alguém. Talvez tu tenha um produto que a pessoa precisa. Logo, tu gerou uma solução para ela. Talvez tu faz um serviço, vamos dizer, talvez você é um personal, a pessoa está precisando de alguém para orientar ela e você está ali, você fez uma negociação, mostrou o seu valor, ela percebeu isso e resolveu investir em você. Então, para você gerar uma renda, é importante você entender primeiro o que você quer, porque gerar renda existe gerar renda por necessidade e por oportunidade. São coisas bem diferentes, né? Eu lembro que quando eu trabalhava de carteira assinada, eu digo que eu tinha um super salário, até hoje ele é considerado super salário para a realidade do mercado. E aí eu trabalhava com outros projetos e meus pais às vezes assim falavam, meu filho, cuidado, isso é muita ambição, tu já tá te metendo com outras coisas. Perdendo foco. Perdendo foco. E ao contrário, eu falei, eu tenho que gerar novas rendas. Eu já estava pensando a longo prazo. E lucro é melhor do que salário. Lucro é melhor do que salário, então eu estava pensando a longo prazo. Só que a maioria fala assim, não, tá bom, isso é suficiente, é o que Deus me deu. Zona de conforto. Eu não digo às vezes que nem é de conforto, porque às vezes você não está nem confortável, é uma zona de segurança. Né? Sim. Então, isso é importante. Se você quer gerar renda, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir suas habilidades titãs, descobrir o que essa habilidade titã, se realmente as pessoas precisam, porque talvez tu tenha uma habilidade titã que não interessa para ninguém, só para ti. Sim, né? Sim. Talvez tenha Talvez possa te ajudar muito na tua atividade de CLT, por exemplo. Perfeito. Seja muito bom em Excel, um Pode fazer ser promovido, ganhar mais. Exatamente. Perfeito. Pode empreender a carreira, né? O famoso intraempreendedorismo, né? Tu empreende no CNPJ da empresa, né? Então, é importante tu entender isso. Aí vamos pro digital, né? Como o Léo falou, vamos pro digital. Como é que eu posso, Danilo, ganhar dinheiro no digital hoje? Cara, tem milhares de formas. A gente poderia fazer um outro vídeo só falando sobre isso. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Você quer empreender no digital? Primeira coisa, clareza e foco. Quer ganhar dinheiro no digital? Porque, como a gente já te falou, vai chegar um momento que só reduzir custo não vai dar mais. Tu já apertou tudo, tu vai ter que criar uma renda. Ah, Danilo, mas a moda é o digital. Eu quero trabalhar em casa. Eu não quero... Nômade, quero ser nômade. Eu quero ser nômade. Eu quero estar aqui, depois eu quero estar em Floripa, depois na França. Cara, isso é lindo. Eu também quero isso. Eu também quero. Só que o jogo é diferente. As pessoas não te mostram os bastidores. Elas só te mostram ali a capa do livro. Ela não te mostra o conteúdo. Então, se você quer... primeira coisa que eu digo. Você quer ganhar dinheiro com o mundo digital? Seja com marketing. Marketing digital é apenas um meio. Você quer ganhar dinheiro no mundo digital? Primeira coisa, investe em conhecimento.
Para de te enganar, mas eu vi o Léo um dia desse, o Léo estava no mundo físico, agora está ganhando dinheiro. Mas ele não te falou o que ele fez para ganhar dinheiro. Ele não te falou que por trás ele fez um curso, que ele fez uma mentoria, que ele errou, acertou, investiu dinheiro ali, não deu certo, fez aqui. Então a primeira coisa, cara, investe em conhecimento. E isso não é só para o mundo digital. Eu quero montar uma loja. Por exemplo, um amigo meu um dia desse, eu quero montar um pet shop, eu tenho uma grana aí. Todo mundo sempre quer, às vezes quer fazer isso. Não, eu juntei a minha vida toda, tenho uma grana aí. Danilo, o que é que eu posso fazer com essa grana? Cara, primeiro, o que é que tu quer? Primeira coisa, o que é que tu quer? Porque tu não tem que terceirizar a tua meta para mim. Sim. Eu vou te dizer o que tu vai fazer com o dinheiro? Não. Primeiro tem que dizer o que é que tu quer. Tu tens alguma coisa? Eu tenho 3 linhas de raciocínio. Beleza, bora trabalhar aqui. Estrutura, o que é mais viável? Né? Exatamente. A gente vai analisar o mercado, vai analisar algumas condicionantes, vai analisar se tu tem perfil para empreender, porque às vezes tem isso, né? A moda agora é todo mundo querer empreender. A pandemia veio, todo mundo ficou em casa, todo mundo resolveu empreender. Só que aí existe o empreendedor por necessidade e o empreendedor por oportunidade. Hoje, por exemplo, eu, Danilo, eu me considero empreendedor por oportunidade, porque quando eu era CLT eu já estava empreendendo e não era pouco. Hoje, a diferença é que isso é a minha vida, praticamente, né, do ponto de vista profissional. E tem um empreendedor de necessidade, estou desempregado. Vou pegar... E sempre é assim, né, aquela cabeça de pobre, né? Vou pegar um copo para vender. Aí ele faz aquilo, ele arranja emprego. Tá bom, parou, tá bom. Então, se você quer construir renda, se você quer realmente potencializar seus ganhos financeiros através de outros formatos de renda, seja digital ou físico, o primeiro ponto que tu tem que entender é o que é que tu quer fazer. Tu não precisa ser apaixonado, tá? Essa história de, não, mas eu não sou apaixonado. Não, propósito, porque o meu sonho, meu irmão, aprende uma coisa. Até tu fazer só o que tu gosta, tu vai ter que fazer muita coisa que tu não gosta. Até um dia tu sair só de carro da tua casa, tu vai ter que pegar muito busão. Né? Então aprende isso de uma vez. Então, até chegar no propósito, vai ter que trabalhar pelo dinheiro, né? Exatamente. E outra coisa... Pagar as contas. Né? E outra coisa, motivação, né? As pessoas falam, Danilo, hoje eu não estou motivado. Cara, não tem que ter motivação, tem que ter disciplina. Só disciplina e consistência, no meio desse caminho vai aparecer motivação, vai aparecer um bocado de coisa. Mas tu tem que ter disciplina. Então, se você quer criar renda, você tem que descobrir aquilo que você é bom, você tem que descobrir aquilo que o mercado quer, e se o que você é bom o mercado quer, o mercado paga, porque às vezes tu pode ser bom numa coisa que o mercado já faz de graça isso. Então tu tem que tomar cuidado também com isso, porque às vezes tu, por exemplo, você é bom, sei lá, em consertar controle remoto. Aí tu olha assim, mas caramba, para que eu tenho uma renda consertando controle remoto, hoje pago muito mal por isso, tem milhares, em cada esquina tem, e talvez eu nesse início eu não esteja me sentindo aí preparado, o mercado está muito inchado, a história do Oceano Azul, né? Então, às vezes, tu está no Oceano Vermelho ali, tu está entrando numa coisa e tu está no Oceano Vermelho. Então, não é arriscar por arriscar, é tu ter uma estratégia. Né? Então, procura descobrir o que tu é bom, o que o mercado precisa e se o mercado te paga por isso. Vou te dar um exemplo. Quando eu pensei em produtividade, eu falei, produtividade é uma área transversal. Eu posso entrar em qualquer área. Eu posso entrar na área de finanças, eu posso entrar na área de performance física, espiritual, psicológica, emocional. Por quê? Todo mundo precisa performar. Eu falei, beleza, já estou no bolo, já estou no bolo. Segundo, as pessoas precisam disso? A maioria. E aí, uma estratégia que eu vou te dizer... Todo mundo precisa. Todo mundo, né? Inclusive eu também, tá? Eu também. Produtividade é uma coisa que não é... Você não está todo dia muito produtivo. Tem dia que todo mundo não é produtivo, tem o nosso dia. Então, o que é que eu descobri? Que as pessoas precisavam disso. Eu não descobri nada demais. Só descobri que todo mundo já sabia. E aí eu descobri que quase ninguém atuava nessa área. E eu comecei a me especializar. Fui mergulhando fundo. E aí uma outra dica que eu vou dar para você, que você quer ganhar uma renda extra, tu já descobriu a tua habilidade titã. Beleza. Tu descobriu que as pessoas precisam disso. Beleza. Tu descobriu que as pessoas pagam por isso. Mas tu tem autoridade para fazer isso? Pô, Danilo, eu não tenho, cara. Eu tô começando. Vou te dar uma dica. Não é uma receita de bolo, tá? Pelo amor de Deus. Se você acredita realmente que isso vai te fazer prosperar, atende de graça. No início, o famoso pro bono, né, que a gente chama. Faz o pro bono, né? Agora sim, faça isso com estratégia. Faça isso, por exemplo, eu lembro quando eu fazia mentoria no início, às vezes eu queria fazer mentoria com pessoas, as pessoas nem queriam de graça. Falavam, não quero. O que eu fiz? Eu peguei pessoas que eram estratégicas, formadoras de opinião, e eu falei, cara, não precisa pagar nada. Eu só quero gerar resultado na tua vida. Ele falou, não preciso pagar nada, então beleza, vamos embora. Gerei o resultado, eu falei, agora eu quero um depoimento. Assim que eu comecei.
Né? Então, por exemplo, hoje é bem diferente o jogo. Hoje eu já cobro, já é um trabalho totalmente profissional, remunerado, tem muitos cases. Mas eu comecei nessa forma. Então, se você está querendo começar um negócio que talvez você não tenha ainda autoridade, mas você acredita nesse negócio, no início, sim, te sujeita a fazer alguma coisa, talvez até 0800, mas faz para pessoas estratégicas. E se atrele a boas pessoas também, né? Tipo assim, esteja perto de quem ou tá no segmento próximo do que você quer estar, ou como você disse, seja formador de opinião, que seja bem relacionado. Influenciador, literalmente. O networking é muito importante. Eu digo, quem diz, inclusive até o próprio Ryan, né? Network vale mais do que dinheiro. Eu nunca vivi tanto na prática essa frase como, por exemplo, nos meus 3 últimos anos que eu comecei a empreender 100%. Na verdade, eu digo até que 200%. Eu nunca vivi tanto isso. Às vezes você está num ambiente, né, que é aquela história. Aprenda também que, até puxando um parênteses para network, aprenda o seguinte: network não está relacionado a dinheiro. Network está relacionado a valor. Se você senta nessa mesa aqui, você recebe valor do Léo, e se eu não deixar nada nessa mesa, pode ter certeza que isso não é network. Isso aqui foi uma relação, né, uma relação de abuso, na verdade, né? Eu abusei do conhecimento dele e não deixei nada. Né? Então, o network é algo que vai te manter dentro de uma rede que futuramente vai te ajudar a fazer teu nome, vai te ajudar a prosperar, vai te ajudar a você se conectar com pessoas muito mais estratégicas e com certeza ganhar muito dinheiro, entre outras coisas que você vai ganhar também por tabela. Então, se você quer criar uma renda nova, Danilo, eu sou bom em fazer hot dog. O meu hot dog é, cara, totalmente diferenciado. A minha família adora no final de semana e eu tô querendo começar um food truck, mas eu não tenho nem o dinheiro para comprar o food truck. Mas eu tenho uma graninha para fazer hot dog. Cara, pega algumas pessoas que tu conhece, que são formadoras de opinião, positivas, como o Léo falou. São pessoas que têm o poder de, talvez, com uma indicação do teu produto numa rede social, alguma coisa, podem te posicionar melhor em relação a isso. E faz de graça, cara. Faz de graça, faz de graça. Ah, Danilo, mas eu não quero fazer de graça no início. Ah, tudo bem, você pode não fazer. Mas também tu vai ter tu vai ter um distanciamento de maturidade bem maior. Porque tu vai afastar as pessoas, elas nem conhecem o teu produto, não sabem da tua autoridade. Como é que tu vai te aproximar dessas pessoas? Entendeu? Então, querem se vender, vai ser a venda do tipo empurra, né? Vai empurrar para as pessoas. Exatamente. Então, criar renda é um processo simples. Danilo, tu fala isso hoje porque tu empreende. Não, mesmo antes de eu empreender. Se você, por exemplo, Danilo, eu estou desesperado, eu preciso criar uma renda. Você pode, se você quiser, você pode pegar aqui essa balinha e vender. Agora, a grande questão é, você quer fazer isso? Você está disposto a fazer isso por um propósito maior? O medo vai te paralisar? A vergonha, o medo do julgamento social, eles vão ser suficientemente fortes para te impedir de fazer isso? Vão. Então, a questão não é fazer uma renda, a questão não são meios, a questão é você. Talvez o problema esteja em você realmente se dispor a fazer algumas coisas. Né? Então, criar uma renda, aprende a primeira coisa. Se tu quer criar uma renda, a primeira coisa que tu vai ter que fazer são dedicar horas específicas só para isso. Se eu quero ser um consultor de finanças, eu quero ser um consultor da área financeira, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu trabalho de carteira assinada numa empresa, sou concursado, e eu quero atuar na área de negócios, de finanças, por exemplo. Primeira coisa, eu vou ter que ter ali um horário específico para estudar sobre isso. Ah, Danilo, mas eu não quero estudar, eu quero só ver pelo vídeo do YouTube, do pessoal. Beleza, mas também não reclama se ninguém quiser contratar tua consultoria, tua mentoria. Por quê? Porque você não investiu, cara. Não investiu, entendeu? Investiu tempo, principalmente, né? O nosso ativo maior hoje é tempo, né? Sim. Tanto que tem uma frase aí, que eu até postei recentemente, que fala... Quando você mata o seu tempo, você não é assassino, você é suicida, porque você mata a si próprio. Né? Então, o teu tempo é o teu maior ativo. A forma como tu usa o teu tempo, ela vai direcionar a vida que tu vai ter, no presente e no futuro. Cara, e é engraçado como a gente percebe esse uso do tempo, que algumas pessoas usam de uma forma muito estratégica e outras parece que assim, não tá nem aí. Um exemplo, né? Se a gente ficar muitas horas por dia, por exemplo, Netflix, Amazon e tudo mais, um tempo que, não digo que você não assista isso, mas, poxa, precisa ser o dia inteiro, precisa, muitas horas do dia, não, separa uma parte ali, vai assistir um documentário bacana da tua área, algo que vai te impulsionar, leituras, pô, cara, o que tá de fácil acesso leitura hoje
do que já foi antigamente, né? Muito mais difícil. Então, eu sempre dou essa dica. Use seu tempo de forma estratégica, né? Porque, como tu falaste, a construção da riqueza, na verdade, o deslocamento do enriquecimento, ele acontece depois das suas obrigações, depois das suas horas de trabalho obrigatórias. Então, depois daquilo que eu construí para mim como obrigação, é onde eu vou construir o que a gente chama do sonho grande, né? Vai ser nesse intervalo de tempo que eu vou estar construindo o Léo, o fulano que eu quero ser daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos. E assim, uma coisa que eu acredito muito também, que eu já ouvi muito falar e eu acredito, é que a gente superestima o que a gente pode fazer em 1 ano, mas a gente subestima o que a gente pode fazer em 5, em 10 anos. Então a gente acha, como eu disse lá na questão das metas, a gente pode fazer 10, 15 coisas em 1 ano, mas a gente não tem nem noção do que pode acontecer em 5, em 10 anos, aonde a gente pode chegar, né? Só que, lógico, a gente tem que plantar hoje. Né? Sim, O plantio é hoje para a colheita ser... Isso daí que tu falou é muito legal, né? Por exemplo, quando eu estou planejando metas com meus clientes, a primeira pergunta que eles fazem, Danilo, mas olha, tem que ser para esse ano. Eu falo, beleza, vamos planejar vamos planejar o ano que vem também. O que é que tu quer que aconteça daqui a 2 anos? Ah, não, 2 anos é muito longe, relaxa, bora pensar nesse ano. E aí o que acontece? Esse empresário, ou pessoa física, ou Sim. CLT, ou concursado, que seja, essa pessoa, ela tem uma visão imediatista. Coisa rara, a maioria tem visão imediatista. Né? Então, se eu te perguntar o que vai acontecer na tua vida daqui a 5 anos, eu tenho certeza que tu não vai saber me dizer. Eu tenho certeza que tu não vai saber me dizer. Por quê? Porque pra ti 5 anos é uma coisa... Aí vem aquele papinho furado. Posso até estar morto até lá. Sei lá se eu vou estar vivo. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez, a vida é curta, né? Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Em relação a metas que tu falou, né? As pessoas colocam muitas metas. Esse é um grande problema de pessoas alcançarem metas. Tanto que quando eu trabalho planejamento, nas ferramentas que eu utilizo, bem simples inclusive, eu até indico para as pessoas. Eu falo, cara, vai traçar meta, não traça muitas metas. Por quê? Quando tu tem muitas metas, o que acontece? Isso só serve para encher o teu ego, tá? Isso serve para encher teu ego, para te dizer para os outros que tu tem 150 metas. Tu não vai conseguir alcançar nem 50% disso, e eu tô te falando, isso é estudo de caso. Tu não vai conseguir alcançar. Você vai se frustrar. Essa frustração pode gerar estresse, pode gerar ansiedade, pode causar até um quadro depressivo, pode mexer com você psicologicamente e emocionalmente. E, naturalmente, isso vai transbordar para quem é o teu convívio, tua família, esposa, namorado, pai, mãe, filho, né? Até pro cachorro, para todo mundo isso vai transbordar. Por isso que eu disse lá no início, essa história de minha vida pessoal, cheguei para trabalhar, vou desligar aqui a pessoal, vou ligar só a profissional, não existe isso. Então, quando você fala de planejar, de traçar as tuas metas, cara, muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Tenta reduzir ao máximo possível o teu volume de metas. Eu tô atendendo um cliente agora que essa semana eu falei com ele. Ele me mostrou o planejamento dele, nossa, tava gigantesco. Aí eu falei, cara, não dá para trabalhar assim. E isso que é o legal da mentoria, porque a mentoria eu não falo assim, o que tu acha? Eu chego e falo, cara, não dá. Nesse formato aqui não dá. Vamos melhorar isso aqui. O que a gente pode melhorar nessa meta aqui e tal? Então, o que aconteceu? O cara deu uma enxugada nas metas dele e coincidentemente ele nem sentiu falta daquelas exceções de linguiça que estavam lá. Por quê? Porque ele botou para encher linguiça. Né? Então, meta tem que ser uma coisa curta, tem que ser pequena. Né? Quando tu pensa em ano, tu não pode colocar, por exemplo, não tem uma receita específica, mas eu digo assim, tu não vai colocar 50 metas para um ano. E se tu parar para analisar, às vezes tem metas que já são metas que já estão dentro de outras metas. Só está enchendo linguiça, tirando aqui para colocar um outro nome, para dizer assim, olha, eu tenho bastante metas. Não, às vezes tu colocou ali comprar um carro e tu colocou talvez trabalhar de Uber. Comprar um carro está dentro de trabalhar de Uber, porque tu precisa ter um carro. Então, quando tu esmiuçar essa meta, tu vai descobrir que tu precisa comprar ou alugar um carro. Sim. Então, não é uma meta comprar um carro e trabalhar de Uber. Tu não precisa, isso é só para encher linguiça. Pega o trabalhar de Uber, eu tenho que comprar um carro para trabalhar de Uber? Tenho. Quando tu destrinchar essa meta, tu vai estar lá dentro. Né?
vai estar lá dentro disso, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque meta é uma coisa muito simples, mas se tu não utilizar muito bem, ela vai te fazer mal. Inclusive redes sociais, né? As pessoas entram nas redes sociais, querem começar a ganhar dinheiro nas redes sociais. Danilo, vou montar vou gerar conteúdo agora, vou gerar conteúdo. Não, a onda agora é gerar conteúdo. Aí o cara vai pegar as fórmulas prontas na internet. Você tem que fazer um conteúdo todo dia no Instagram. Um feed, um não sei o que, um Reels, e story, abra sempre caixa de pergunta, papapá. O que acontece? A pessoa, ela não consegue modelar aquele conhecimento para a realidade dela. Isso é uma outra dica que eu te dou. Se você quer entrar na rede social para ganhar dinheiro, aprende a modelar o conhecimento que você ganha. Danilo, mas eu fiz um curso de marketing digital. Beleza, tu aprendeu, mas tu tem que modelar aquilo para a tua realidade, para o que tu vive. Tu é uma pessoa que tu vai gravar 10 vídeos por dia? Não, mas lá no curso falou que tem que fazer. Não. O curso falou que aquilo é o ideal. Mas talvez tu não precisa fazer o ideal, tu precisa fazer o que a tua realidade suporta. Sim. Então talvez para ti tu tem que fazer um vídeo por semana. Não é nem 10 por dia, é um por semana. Tem que entender teu público também, né? Entender teu público, entender o que é que tu vai trabalhar. As pessoas me perguntam, Danilo, tem diferença, eu vou trabalhar na internet, vou ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero divulgar algum produto, alguma coisa. Eu tenho que criar uma rede profissional e uma pessoal? Depende, cara. Depende, porque, por exemplo, no meu caso, eu tinha uma rede pessoal, eu profissionalizei a minha rede pessoal. Eu já mantive quem estava ali. Porque o que é que as pessoas têm que entender? Você quer ganhar dinheiro na internet, com a tua própria rede social, aprende uma coisa. Vou te falar uma verdade que talvez vai doer também, mas é pura verdade. As pessoas só estão na rede social para saber da vida dos outros. É essa que é a verdade. Tu pode dizer, não, Danilo, mas eu... Não, de vez em quando tu quer saber um pouco da vida dos outros. Se for famoso, então, se for alguma coisa de humor, né? Se for alguma coisa... Tanto que hoje eu sou sócio de uma grande página de humor, a maior do Brasil, voltado para engenharia. O que é que a gente trabalha? Humor. As pessoas entendem que a rede social é uma fuga do dia a dia. É ver um negócio engraçado, é ver um negócio para ficar mais leve, entendeu? Então, como é que eu vou atrair, Danilo, se é para esse fim a rede social? Tu tem que tirar os recortes da tua vida pessoal que interessam para as pessoas. Exatamente. Não aquilo que vai te ridicularizar, aquilo que vai te expor. Agora, Danilo, mas eu tenho um negócio, eu não queria colocar coisas pessoais, mas é importante para as pessoas entenderem que tu não é um robô. Para as pessoas entenderem que tu não é aquela pessoa que tu quer focar, não que tem como se dissociar. Que tu é um grande profissional, mas que tu não tem nada de vida pessoal. As pessoas não vão querer te consumir tanto, entendeu? Então, mas é um negócio, beleza. Tu quer criar uma página do teu negócio, tu cria. Tu quer criar uma página híbrida, profissionalizar tua página pessoal, tu pode fazer, não tem certo e errado. Eu optei em fazer isso. Mas se você quer ganhar dinheiro nas redes sociais, por exemplo, que é hoje, principalmente Instagram, WhatsApp, né? Só que tem pessoas que às vezes falam que querem ganhar dinheiro, mas só ficam perdendo tempo na rede social, né? O Brasil, só para vocês terem uma noção de consumo nas redes sociais de tempo no mundo, o Brasil tinha ficado em terceiro. E ele ultrapassou a média de horas, né? Ele ultrapassou as horas. Aí tu diz assim, nossa, então tá todo mundo no digital trabalhando. Deve estar todo mundo fazendo negócio. Claro que não. Claro que não. Então, por exemplo, hoje a primeira coisa que tu tem que ter é noção da tua mão ali naquele celular, naquele computador, nas redes sociais. Se tu quer ganhar dinheiro, a primeira coisa tu vai ter que estudar. Por quê? Tu tem que ter método para te ganhar dinheiro. Tu não pode ganhar no achismo. Segundo, tu tem que validar esse método conforme a tua realidade. Ou seja, tu vai modelar. O Léo me ensinou alguma coisa aqui da área dele, só que ele vai me ensinar alguma coisa para minha realidade e eu vou adaptar para minha realidade. Porque senão não vai dar certo. O bacana da mentoria também é isso, né? Porque tu entende a realidade da pessoa e fala aquilo assertivamente lá que a pessoa está precisando realmente, né? É solução de dores imediatas, vamos dizer assim, daquilo que, em cima de uma análise, lógico, de situação atual, tu vai e atua de forma assertiva. Né? A mentoria é legal porque, por exemplo, talvez uma coisa que para ti é uma solução, para outra pessoa é um problema, entendeu? Uma coisa que vai resolver a tua vida, uma outra pessoa, a mesma coisa vai ser um problema para ela. Então, assim como qualquer trabalho, por exemplo, tu também trabalhas com consultoria, né? Às vezes a pessoa, Danilo, mas não é a mesma coisa que consultoria? Não, a consultoria... geralmente, eu trabalho também com consultoria. A consultoria, geralmente, é um trabalho onde o teu potencial cliente, ou prospect, como a gente fala, ele quer a solução pronta pelo consultor. Geralmente, a consultoria, ele te paga para você trazer a solução. Sim. Ele não quer se envolver necessariamente no processo. Pode acontecer de você se envolver? Pode, mas geralmente na consultoria não. A mentoria é diferente, eu vou te pegar pela mão. Eu vou dizer,
vem cá, faz isso, vamos fazer aquilo, assim assado, tu fez isso. Então a mentoria é um processo acompanhado, é diferente, eu pego pela mão, eu não vou fazer a parte dele, mas eu vou dizer o que ele tem que fazer. O direcionamento. É que nem o personal. Ele vai falar assim, olha, pro teu plano, pro que você me falou que você quer que aconteça, perder peso, tu vai ter que fazer aqui supino. Aí tu vai dizer, não gosto. É o que tu precisa fazer. Aí agora se tu perguntar, mas meu personal tem uma outra opção? Tem. Mas eu não gosto também. Bem, então o mentor é isso. Ele te dá o caminho, mas ele... Vai de você, né? Ele não vai fazer por ti. Ele não vai pegar o supino e fazer. Entendeu? Então a mentoria é legal por causa disso, porque ela customiza as realidades. Então, quando eu trabalho, por exemplo, mentoria em grupo, tu pode dizer, mas mentoria em grupo? Como é que é a mentoria em grupo? A mentoria em grupo é justamente eu trazer um conjunto de conhecimentos aplicados que cada um vai absorver de acordo com a sua realidade. Sim. Então é a mentoria em grupo, ou na mentoria individual não, eu já vou te puxar, vou dizer, Léo, o que é que eu posso te ajudar? Né? E aí eu vou trazer uma realidade de soluções para tuas dores. E o legal da mentoria é, por exemplo, produtividade. Eu trabalho com resultado. Se a pessoa não tem resultado, eu não tenho resultado. Sim. Então, por exemplo, o trabalho que eu faço hoje de mentoria, eu acabei de postar, inclusive, um vídeo hoje de uma cliente, né, que ela é uma professora de grandes redes escolares aqui na região, que ela queria criar um produto do zero. Ela falou, cara, não quero diversificar um pouco a minha renda, eu quero trabalhar em casa, que nem tu trabalha, né? Só que eu quero criar para a minha realidade um produto voltado para a área educacional. A gente fez uma mentoria com ela, era um programa de 4 mentorias, em 2 ela criou o produto, vendeu e ela faturou mais de 8 vezes o valor que ela pagou para mim em mentoria. Né? Então assim, aí tu vai dizer assim, Danilo, tu faz mágica. Não, cara, eu não faço mágica. O que é que eu dei para ela? Eu dei uma condição, eu dei um caminho para ela conseguir aquilo. Agora ela fez. Foi só essa diferença, ela fez. Muitos clientes que eu atendi, eu falei o que tinha que fazer, mas ele não fez. Então... aí não é como mentor, né? Aí que não é como mentor. Só que tem isso também, como todo e qualquer trabalho, é aquela história, né? É mais fácil eu terceirizar a culpa para outras pessoas, para o processo, para o governo, para a chuva, para o sol, do que dizer assim, eu fui incompetente. Né? Então, a mentoria também tem, como qualquer trabalho, tem esse lado também, né? Com certeza. Não, já caminhando aqui para o final, também agradecendo a nossa audiência e, por favor, não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem, se tiverem pelas plataformas, de seguir também o nosso podcast. Queria pedir para o Danilo deixar as redes sociais dele aí, falar um pouco sobre os projetos, estou sabendo que está saindo o lançamento aí, então acompanhem o homem que é muito bom de antemão, Danilo, também. Muito obrigado pelo teu tempo, cara, foi show de usar. Se a galera aproveitar aí, tem muito insight, tenho certeza que o Vitor já está aqui tentando 1000 cortes aí pra gente usar, que tem muita coisa boa. Beleza. Show de bola. Galera, primeiramente obrigado, Léo, pela oportunidade, porque eu digo assim, às vezes a gente tem que entender que todo o processo que a gente participa, a gente eu sempre entro com a minha mala vazia e saio levando alguma coisa, né? Assim como o Léo também, com certeza, aprendeu alguma coisa aqui, eu também aprendi muita coisa aqui, né? Então, agradecer pela oportunidade de poder compartilhar um pouco mais do meu trabalho. Né? Em relação a contatos, galera, hoje o meu trabalho basicamente se dá no Instagram, tá? O meu Instagram é Danilo Vilar, depois... Nosso parceiro editor aí vai colocar para você aí para facilitar o processo. Eu tenho gerado conteúdos constantemente, confesso para você que eu não tenho uma frequência diária, tá? Eu não vou ser aqui hipócrita e dizer, não, todo dia você vai chegar lá, não vou ser hipócrita e dizer isso para você, porque justamente eu estou trabalhando em alguns projetos e aprendi uma coisa na produtividade. Olha só o que eu vou te falar, pega esse insight aí. Para você aprender, para você focar, você tem que aprender a desfocar. Aí você vai dizer, nossa, mas não faz sentido. Se você quer focar numa coisa, você tem que desfocar de todas as outras. Né? É o que eu chamo de tampão de cavalo, né? É o famoso tampão de cavalo. O cavalo ele enxerga só o trajeto que ele tem que fazer. E não olha para os lados. É o famoso foco de raio laser. Famoso foco de raio laser. Tem um foco de lâmpada, tem uma lâmpada aqui, talvez você não esteja enxergando. A lâmpada, o foco dela é assim, ó. É um foco abrangente. O laser não, o foco dele é tão cirúrgico que ele tem até o poder de cortar algumas coisas. Né? Então, o que eu quero dizer para você é isso, né? Que eu tenho muitos conteúdos lá na minha rede social, inclusive já faço um trabalho iniciado aí há um tempo atrás. Sempre eu busco trazer conteúdos também, sempre que possível, inclusive já vou até adiantar aqui, pretendo te chamar para a gente fazer uma live também nas minhas redes sociais. Eu acho que é importante também o meu público entender um pouco dessa tua área, que é importantíssima e está totalmente conectado com produtividade. Com certeza. Né? E em relação a projetos, pessoal, hoje o que é que eu faço? Né?
como você já bem viu nesse vídeo todo, eu faço mentoria, né? Então vou chover numa olhada. Eu tenho um projeto de desenvolvimento profissional junto com outros parceiros, que esse projeto é focado para pessoas que atuam em empresas no mercado tradicional, principalmente CLTs. Pessoas que querem se reposicionar, pessoas que querem gerar visibilidade dentro da sua empresa, ou até aquelas pessoas que estão à margem aí no mercado, talvez desempregadas, e querem se reposicionar, querem chamar a atenção do mercado para si e querem conquistar oportunidades estratégicas no mercado, né? Então, eu tenho um projeto chamado Faz o Teu Nome, né, que é o FTN, Faz o Teu Nome. É um projeto voltado para ajudar esses profissionais a se desenvolverem, a atuarem em alta performance, desenvolvendo habilidades que hoje o mercado exige demais, mas talvez você não vá aprender num formato tradicional, num curso, uma palestra, né? São 5 módulos onde eu trabalho: marketing pessoal, vendas, network, produtividade e inteligência emocional. São as habilidades que, somadas com as suas habilidades técnicas, elas vão te fazer você se destacar dentro da empresa e você conseguir talvez alcançar patamares que você ainda nem sonhou, né? Então, por exemplo, nesse projeto, a gente tem alguns cases de sucesso em empresas que pessoas durante o projeto de mentoria foram promovidas nas empresas, né? Inclusive algumas com potencial de se tornarem sócios dos donos das empresas que foram participantes. Então esse é um projeto, tá? Se você quiser conhecer, inclusive a gente está lançando agora ele futuramente em plataformas digitais como o Hotmart. Outro projeto que eu tenho é um programa que vai sair agora em agosto, que é o Curso Expresso de Produtividade. É um curso que é em formato curto, né, que a gente chama de formato pocket, que ele vai trazer para você ali já bastante clareza e foco. Ele já vai te tirar de uma zona, que você esteja hoje, já vai te levar a um certo ponto que você já vai perceber com toda certeza diferenças drásticas no que tange a respeito da tua clareza, foco, tua performance, conhecimento e, acima de tudo, resultados. Esse projeto vai lançar em agosto. Eu vou lançar ele provavelmente também na plataforma Hotmart. Ele vai entrar como um produto de curta duração, você vai ter acesso durante 1 ano na plataforma, como toda plataforma, e é um projeto dedicado principalmente para quem quer começar a conhecer meu trabalho. Eu chamo até de produto de entrada, né? Que é um produto realmente para você ter uma ciência inicial e já ter resultado com o meu trabalho. E se você quiser fazer, não, Danilo, eu quero mentoria contigo mesmo, eu quero fazer uma mentoria personalizada, particular, sobre medida, customizada. Aí você pode me chamar no direct, né, no Instagram, que a gente conversa, que eu tenho certeza que é totalmente possível de eu te ajudar, baseado nas realidades humanas, né, que não estejam conectadas com a parte emocional, psicológica, isso aí realmente já não é minha praia. Mas tudo que esteja relacionado, Danilo, quero ter mais resultado, quero sair dessa vida de merda, quero parar de procrastinar, quero parar de deixar as coisas para depois e eu quero realmente prosperar. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar. E o legal de tudo, não sei de onde você está assistindo, porque eu sei que o Léo tem uma grande audiência. Eu posso te atender por quê? Porque o meu trabalho ele é digital. Então, eu posso trabalhar através de mentorias de plataformas como Zoom, Google Meet e por aí vai. Tá? Então, sinta-se aí totalmente dentro do perfil de pessoas que eu posso ajudar. Tá bom? E obrigado também mais uma vez, Léo. Obrigado a todos aí que nos assistiram. E espero sinceramente que a gente ainda faça muitos outros trabalhos, né? Agora o próximo vai ser nas minhas redes sociais. Com certeza. E se vocês tiverem dúvidas também, galera, pode ir na minha rede social, vai lá no meu direct, comenta também. E se não gostou, comenta também, que eu não tenho problema com mimimi, com feedback, tá? Não tem esses problemas, tá? E não adianta, né, Danilo, a gente falar, se as pessoas não mudarem a atitude, né? Porque a atitude é o principal se a gente está buscando outros resultados maiores. Então, galera, espero que vocês tenham aproveitado aí. Muito obrigado e tamo junto, meu amigo. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado.